Qual é a conexão entre numerologia e astrologia e Kabbalah? E por que isso deve te interessar e como você pode usar essas informações para ajudar você a ter um destino melhor ou fazer uma mudança positiva na tua vida, etc. Então, meu nome é Daniel, eu sou professor de Kabbalah e eu sou fundador e CEO da Elo91 Escola de Kabbalah. E estamos aqui numa série interessante no qual a gente está abordando a ideia de numerologia cabalística. Este é o segundo vídeo, então se você não assistiu o primeiro vídeo, eu super recomendo, tá? Porque eu vou pressupor que você assistiu tudo que eu falei na aula anterior e baseando-se nisso a gente vai continuar. Então se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar num certo lugar aqui para você, onde está me assistindo nas redes sociais, um link no qual você vai poder voltar para a aula anterior, assistir ela e depois aproveitar aqui essa aula. Tá? Eu recomendo de novo porque é uma base importante. E também vou aproveitar para dizer, desde já, obrigado pelos comentários que eu tenho recebido, os demais vídeos, mas também especialmente o anterior. E já vou falar, se você tiver qualquer pergunta que você quiser fazer, pode deixar nos comentários, eu sempre leio, eu nem sempre consigo responder, mas eu sempre leio os comentários e isso pode me ajudar você com conteúdo mais adequado para você, tá? Então, fique à vontade, eu gosto, sabe, dessa interação, essa conversa, de sentir, saber que eu estou na direção certa. Se você não quer comentar nada, então pelo menos, se você gostar dessa aula, fique à vontade de deixar o seu like, tá? Porque eu sei que eu estou na direção certa, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos entender melhor. Na aula passada falamos um pouquinho sobre a ideia de onde veio a numerologia de acordo com o Kabbalah e a ligação dela com as letras hebraicas. Então agora vamos entender qual a ligação da Kabbalah e da numerologia com a astrologia. Então, de novo, tem muitas informações que a gente precisa criar uma boa fundação para poder aproveitar de tudo. Eu infelizmente não vou conseguir falar para você tudo numa série gratuita no YouTube. Isso exige comprometimento, esforço, energia, uma troca maior entre a gente. Então, se você quiser aprender mais a fundo, como sempre, eu vou deixar no descritivo desse vídeo mais links para você poder ver como você pode aprender mais a fundo nesse tema. E também, como eu prometi para você, você vai encontrar neste vídeo um link para uma apostila, no qual vai resumir as ideias básicas do que a gente falou na aula passada. E nessa aula, pelo menos um pouco de informações com as letras hebraicas, para você poder ver fica mais fácil, você não ficar maluco e maluca tentando olhar na tela e fazendo um print screen da tela com aquela coisinha pequena. Você vai ter, bem bonitinho, letras hebraicas e explicações delas em HD, ok? Então, como você pode ver aqui, você tem a lista das letras hebraicas, as 22 letras hebraicas. E você vê que elas têm, por exemplo, está escrito aqui Aleph, que é Ar, depois Bet, que é Saturno, Gimel, Júpiter, Daled, Marte, Rei, Ares, Vav, Touro, Zain, Gêmeos, e assim vai até Tav, Lua. E, de forma geral, as letras hebraicas, as 22 letras hebraicas se dividem em 3 grupos, ok? Então, o primeiro grupo se chama as letras dos elementos, tá? Que elas estão na cor azul aqui, que é a letra Aleph, que é com ar, Mem, que é água, e Shin está ligado com fogo. Depois a gente vai ter as letras duplas. As letras duplas são letras que elas podem ter 2 sons diferentes. Isso de acordo com se ela tem um pontinho no meio ou não. Então, por exemplo, essas são as letras que elas estão isso é rosa. Então, você vê a letra Bet. Ela pode soar como B de bola ou V de vôlei, ok? Gimel, ela pode ser G de great ou J de Juliet, por exemplo. Tá? Hoje em dia no hebraico moderno não se usa mais isso, se usa somente para como se fosse G de great. Inclusive você pode ver, isso é interessante, né, que você vê que nas letras, por exemplo, a letra G, ela pode ser, ainda tem essa questão, né, ela pode ser grande ou ela pode ser, sei lá, geandro, né? Não sei de onde veio o geandro. Então, até hoje tem essa coisinha que ela veio originalmente dessa ideia, inclusive também no espanhol. Para quem já se confundiu bastante, quando eu morei no México por um mês, eu fui lá, pensei que eu vou ensinar Kabbalah para mexicanos e na verdade eu me embananei um pouquinho, sinceramente. Eu dei uma palestra ou outra, mas eu pensei, vou falar portunhol e vou entender todo mundo, e eu caí nessa de não entender ninguém, né? E especialmente quando fala qual é o seu nome, o cara fala para mim, meu nome é Barella. Barella? Barella com B? Não, Barella com B. Com V. Isso é aquela coisa do B com V que eles meio que confundem. É engraçado isso, né? A letra Daled, ela pode soar como D de Daniel, ou Daniel,
Ou se ela tem pontinho, se ela não tiver pontinho, então vai ser the, como se fosse the hat em inglês, né? Então, hoje em dia também não tem essa diferenciação. Hoje em dia você vai ver uma letra dada, é simplesmente the e pronto. E aí você vê a próxima que é kaf, que se ela tem um pontinho é k, se não tem é h, tá? Que, de novo, você vai encontrar isso até hoje, tem idiomas que quando você tem ch, a pronúncia é h. Quando você é só c, é k, né? A letra p, que quando ela tem um pontinho no meio, ela é p, como papai, e quando não, ela vira f de feio. Isso que me vem na cabeça. Depois a letra reis, que quando ela tem um pontinho, então ela vai ser r, que vem aqui da garganta, r, né? Que é um som que para muitos brasileiros é um pouco difícil de usar, assim como, por exemplo, israelense, ele não sabe criar esse anasalado, né? Só fala não, ele fala now, né? Então, assim também para brasileiros é muito difícil de falar r, que vem aqui da garganta, esse som. Tá? Então, quando não tem o pontinho, então é r, que ela vem lá do céu da boca, a gente mais conhece, né? Tipo, como se fosse... Me veio uma palavra ruim agora, vou pensar numa palavra mais positiva, tá? Armário, né? Tá, armário, pronto. E, por último, taf, quando ela tem um pontinho é T, de tatu, e quando não tem, então é the, como se fosse, na verdade é the, como se fosse thank you, thank you, esse the, que para alguns brasileiros é um pouco difícil, né, que eu falo Bluetooth, né, virou Bluetooth, né, mas na verdade é Bluetooth. Então, são sons que são um pouco difíceis de fazer, mas hoje em dia em hebraico, reis, quando você vai ver, eles vão falar ou de r ou r, mas normalmente você vai ver, tipo, por exemplo, como o israelense fala Guaraná, ele fala Guaraná, né? Eu estou na rua Guarará, ele fala, estou na rua Guarará. Eles não conseguem falar esse r, é difícil para o israelense. E a letra taf, normalmente, ela vai ser T de tatu, não se usa esse th normalmente, tá? Então a gente tem as 3 letras dos elementos, elas são 3, as 7 letras duplas, que elas são dos planetas, que elas vão representar os planetas Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, na verdade são os astros, né? Isso é mais específico. E ela tem os dois lados porque representa o lado do positivo e negativo, como se fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente explica um pouco isso na Kabbalah, que a queda espiritual original de Adão e Eva, aquele pecado que está escrito lá no Gênesis, na verdade é um código. E né, que tipo, tinha um homem, uma mulher, eles pegaram uma maçã e comeram e falaram, a gente está pelado, como isso acontece? Nada disso, nada disso. Né? Tem uma história muito mais interessante e profunda, toda codificada, que ajuda a gente a entender qual é a essência, a raiz de o que estamos fazendo aqui. Conforme eu falei na aula anterior, a gente entende qual é o propósito da vida de fato, de onde nós viemos, para onde nós vamos, porque é assim, tudo está codificado lá. E por que está codificado? Boa pergunta. A gente explica isso de novo nas aulas mais básicas de Kabbalah, nos cursos completos. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe de novo, que a gente não é o foco aqui. Então, a gente sabe que Adão e Eva eles se conectaram com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Chama isso em hebraico Etz Hadat, Tovara. E o que eles fizeram? Eu estou agora resumindo muito, mas eles pegaram o conceito do bem e do mal e misturaram. Todo o nosso propósito aqui na vida, de novo, de uma forma genérica, é aprender como a gente separa o bem do mal, o discernimento. Na verdade, o nosso propósito é uma coisa maior. Mas através disso, se a gente faz o nosso propósito, a gente consegue ter um resultado que é aprender a separar o bem do mal. Assim como, por exemplo, você vê um bolo de chocolate gostoso, maravilhoso, ele parece uma coisa boa, mas na verdade não é saudável. Então esse mundo está todo misturado com o que parece que é bom é ruim, o que parece que é ruim na verdade é bom, e às vezes tem coisas que parecem que são ruins, tem coisas que são boas para si, a gente tem que aprender como discernir. E por que estamos tão confusos assim? Uma boa pergunta. Por que a vida não pode ser mais simples? Excelente pergunta. Tudo isso a gente responde nos cursos mais básicos de Kabbalah, ou nas introduções a Kabbalah. Então, aqui a gente entende que cada planeta, cada astro, dos 7 astros, eles têm o lado do bem e do mal. A gente tem que aprender como transitar do lado mal para o bem. Então, você vai perguntar, mas cadê os outros astros? O Urano, Netuno, Plutão? Excelente pergunta. A gente trata sobre isso nos cursos avançados de astrologia cabalística. Eu não vou conseguir entrar aqui nesse detalhe. A gente sim leva em consideração esses 3 planetas, mas por eles serem planetas geracionais, ou seja, eles demoram tanto para transitar de um signo para o outro, que eles mexem uma geração inteira. Então, a gente tem um entendimento diferente a eles não têm letras hebraicas que os representam, eles representam uma outra realidade. De novo,
Infelizmente, eu vou deixar aqui um pouco a desejar, não vou conseguir falar sobre isso aqui, porque não é o tema da aula. Mas pessoas falam, Saturno é um planeta maléfico. A Kabbalah explica que não é verdade. Sim, Saturno não é um planeta fácil, é um planeta pesado. De quem conhece um pouco de astrologia, né? Ele não é um planeta agradável, mas ele tem um lado do bem e do mal dentro dele. Assim, então, o Júpiter é um super planeta legal, ele é o planeta dos presentes e dos milagres, das coisas boas. E também tem um lado negativo no Júpiter. Cada planeta tem um bem e o mal. Se você consegue entender essa essência deles e qual é a parte ruim, qual é a parte positiva e como você pode transitar, quando você olha o mapa astral, tudo começa a ficar completamente diferente. Agora, cada letra hebraica, ela representa essas energias. Então a gente tem, de novo, as letras dos elementos. E o elemento terra? Você não falou, Daniel, eu sei. O elemento terra, na verdade, se fala que terra representa o recipiente que manifesta tudo. Então, na verdade, o terra é como se fosse a nossa alma. O elemento terra é como se fosse a nossa alma, que através da nossa alma, todas essas energias, elas se manifestam dela, cada um com o seu código genético espiritual, e então assim vai à tona. Então, terra especificamente não tem uma letra hebraica, tanto quanto existe o nome de Deus, que representa o elemento terra, que representa o recipiente mais apto para receber toda a energia. Então, assim como... O que significa um recipiente apto? Pega um copo gelado que estava lá no freezer, certo? Tira ele do freezer e coloca dentro água fervendo. O que vai acontecer com esse copo? É muito provável que ele vai explodir. Por quê? Porque a água fervendo, ela detesta copos de vidro gelados? Não. É porque é um recipiente que não tem capacidade de lidar com esse tipo de energia. Se eu pegar meu telefone celular, eu quero carregar ele muito rápido. Ele está esvaziado, então eu vou direto na Itaipu e ligar direto na usina de Itaipu. O que vai acontecer com o meu celular? Né? Colocar aquele meme dos caras com caixão andando, né? Vai acabar com o celular, ele vai explodir. Por quê? Porque a Itaipu, ela não gosta do meu celular. Não, é porque é um recipiente pequeno para lidar com energia muito grande. Nosso trabalho espiritual, quando a gente fala de desenvolvimento espiritual, quando a gente vive o nosso propósito, a gente aprende como expandir o nosso recipiente espiritual, nossa alma, para que as energias possam fluir melhor para a gente. Então, através disso, a gente consegue ter mais forças para poder separar o bem do mal dentro da gente e conseguir ter todas as bênçãos de cada um dos planetas. E no final das contas, você pega 3 letras hebraicas para os elementos, 7 duplas para os astros principais, então sobraram 12, que são as 12 letras simples, se chamam, que elas representam os signos, certo? Letra Rei, que é Áries, Touro, Gêmeos, assim vai em diante, tá? Você pode baixar essa imagenzinha, tá uma apostila para você poder baixar aí certinho, tá bom? Então, como isso aconteceu? De onde isso veio? Ok, entendemos que as letras hebraicas, elas representam números, certo? E tem um propósito para tal, mas como isso tem uma ligação com a astrologia? Como assim? Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender por que temos 22 letras hebraicas? Por que não 20? De onde tudo isso veio? Então, eu explico sobre isso de uma forma mais completa num curso de Kabbalah chamado Módulo 2, que são as ferramentas da Kabbalah. Acho que é bem interessante, porque a gente vai começar a entender como está ligado com as energias, as vibrações primordiais que elas constroem todo o universo, tá bom? Então, antes de eu terminar esse vídeo, e de novo, como sempre, eu vou deixar o último segredo para o final, mais uma vez eu vou falar para você, se você quiser mais informações sobre astrologia cabalística, Kabbalah e tal, ou mais informações para você poder aprender sobre Kabbalah, veja no descritivo desse vídeo os links que eu deixei para você poder aprender mais, se você quiser aprender de forma geral sobre Kabbalah, ou sobre como você pode virar um astrólogo cabalista, ou aprender sobre a astrologia cabalística de uma forma mais profunda que tem, certo? Que eu saiba até hoje, até a data dessa gravação desse vídeo, não tem nenhum lugar que está ensinando todos os segredos da astrologia cabalística, ainda como se formar com essas informações para você poder trabalhar, se você quiser, como astrólogo cabalista, mesmo durante o Covid-19, mesmo que está todo mundo desesperado financeiramente. Eu vou te falar, nunca houve um período na humanidade onde pessoas estão procurando tanta ajuda, ajuda inclusive online, porque nem tem como se encontrar fisicamente, ajuda espiritual e ajuda psicológica. Nunca houve um período na humanidade cuja procura foi tão alta. Pessoas têm mais disponibilidade, elas estão precisando mais. Eu estou te falando de experiência própria, certo? Eu não estou investindo nenhum dinheiro em Google Ads e Facebook, essas coisas, e eu estou sendo procurado constantemente para fazer mapas astrais. E como eu já falei no vídeo anterior e outras aulas, chegando num ponto que eu falei, ok, em vez de dar o peixe, vou ensinar a pescar.
E então eu criei esse curso de formação em astrologia cabalística no qual eu ensino tudo, com todas as ferramentas que você precisa para ajudar um ser humano a evoluir e crescer, ferramentas espirituais, ferramentas práticas, comportamentais, coaching, PNL, que é programação neurolinguística, tudo junto de uma forma que é bem organizada e distinta para você ajudar um ser humano a expandir sua alma, mesmo se você não se aperfeiçoou, certo? E vou falar, se Deus quiser, isso nas próximas aulas. Você não tem que ser perfeito para ajudar outros seres humanos. Paradoxalmente, para você poder ajudar outros seres humanos, você tem que, ou para você poder se aperfeiçoar, perdão, você tem que começar a ajudar mais pessoas do jeito que você é, tá? Então, links estão no descritivo desse vídeo, aproveite, use e abuse. Se você achou bacana esse vídeo, você pode pensar em alguém que possa aproveitar e gostar, mande esse link para quem puder gostar disso. Acho que no final das contas vai ser um bom bate-papo depois, para vocês trocarem uma ideia com seus amigos que possam gostar dessas informações. E agora vamos falar de novo de um último segredo interessante. Quando eu falo dessa ideia, dessa ligação da astrologia com numerologia e com a Kabbalah, todas essas três sabedorias, elas voltam para o mesmo ponto primordial. Este mesmo ponto primordial que fala para a gente, no final das contas, de onde nós vemos e para onde nós vamos. Se você consegue entender isso, você vai ter um entendimento que, na verdade, através de astrologia, você pode ter entendimento sobre numerologia. Sobre numerologia, ou você pode pegar numerologia e pode ter entendimento sobre astrologia. E de uma forma ou outra, você pode ter entendimentos profundos sobre uma pessoa, sobre a sua trajetória de onde ela veio, para onde ela vai, e o mais importante, como você pode despertar a essência positiva de cada um dos astros, de cada um dos planetas e de cada um dos elementos dentro da pessoa, para que ela possa realmente crescer e evoluir espiritualmente. E essa pessoa pode ser você ou qualquer outro ser humano que queira ajudar, de uma forma que ela está alinhada com o propósito da vida e seus princípios. Pense sobre isso. Então, na aula que vem, a gente vai continuar aprofundando essas ideias de numerologia, astrologia. Na verdade, hoje eu falei quase nada sobre numerologia, mas temos que ter fundações importantes para a gente poder evoluir e crescer, para poder falar na aula que vem mais sobre numerologia, astrologia e numerologia cabalística, etc. Ok? Então, muito obrigado, meu grande abraço para você. Nós nos vemos na próxima aula. Até então, como sempre, tudo de bom!